Leitura de boa aceitação dos irmãos. Muito amados amigos, louvado seja a luz e a bênção do Mestre, amado Jesus em nossos corações. Um convite a que temos nossa alma para ouvir e absorver no fundo de nossas almas a mensagem desta noite que vem no capítulo 10 do livro Infanto Juvenil sobre Maria de Nazaré, do Grupo Espírita Fabiano de Cristo, extraído do e-book. E, meus amados, vamos lá, que nós já tivemos toda a emoção de ontem, né? Maravilhosa energia, e hoje nós vamos receber ou adentrar o estábulo em companhia dos pastores, que irão ver Jesus, né? Então, vamos sentir as energias que ladeavam, que envolviam aquele lugar, aquela cidade. Vejam que um exemplo de que para os humildes e submissos, pobres de espírito, porque naquela época, quem não tinha dinheiro, os ricos, poderosos e sacerdotes, nada valia suas vidas, nenhum direito tinham, só de trabalhar e viver paupérrimos, né? E era para estes, né, que Jesus iria, eles naturalmente iriam sentir deste humilde companheiro que chegava, majestoso, a sua presença. Não poderia ser diferente, né? Então diz assim: região de pastoreio. A pastagem recobrava seu solo e é tão abundante que favorece a criação de grandes rebanhos. Nesta hora da noite, reuniam-se os pastores de ovelhas diante de uma pequenina fogueira, contando e recortando as suas venturas e desventuras, de coração sempre muito aberto e respeitoso aos princípios divinos. Não havia amargor entre eles. Repentinamente, contudo, fez-se um grande silêncio. O próprio rebanho se aquietara também. E no fundo das almas destes pastores, por serem homens simples e extremamente integrados à natureza, sentiam-se amparados pela misericórdia divina. Se dormimos, anunciou um deles, quebrando o súbito silêncio, vela por nós, e nós somos gratos ao Senhor Deus. Falta-nos, no entanto, lembrou um outro, um pastor divino que se desdobre por nós, como nós desdobramos pelas ovelhas, que seja um pastor que nos tanja e nos alimente de esperança. O outro, então, concluiu: falta-nos mesmo um tal pastor, já que o tempo da nossa fé só nos impõe encargos. Os sacerdotes criam exigências mil, sem que suas palavras nos sirvam de alimento da alma.
Esse pastor celeste um dia virá, conforme anunciaram os profetas, confirmou um de mais idade entre eles. Sei, no fundo do meu coração, que um pastor divino nos socorrerá. O mais jovem entre eles levantou-se e revolveu a fogueira, acordando labaredas nas brasas recobertas de cinzas. Curioso, disse outro deles, sinto-me tão em paz dentro de minha alma, qual se houvesse já uma nova esperança nestes campos do Senhor. Eu também, assegurou outro deles. É como se a porta do céu se estivesse descerrado para todos nós. Sinto que a graça divina nos envolve a todos. O mais idoso entre eles levantou-se e, fitando um a um de seus companheiros, disse-lhes: Sinto que devemos orar. De pronto, um dos mais jovens ergueu-se e, olhando a lua cheia, ergueu a voz repassada de um tom amoroso. Ó Deus, dê-nos a sua bênção, transformando as nossas esperanças em realidades. Não nos deixes entregue às sombras, revista-nos com a sua luz. Assim como o seu amor envolve estes campos com alimento e claridade. Súbito, todos estremeceram, sentindo algo envolvente. Um espírito superior materializou-se diante deles, envolvendo-os em brandas luzes. Os pastores, assustados, sentiram um grande temor. Nada temam, assegurou-lhe o espírito, procurando acalmá-los. Venho anunciar-lhes a grande novidade de que vocês cogitaram nessa hora. Os pastores entreolharam-se espantados. Hoje anuncio o Espírito de nosso Senhor, que nasceu entre vocês e para vocês. O Salvador, o Cristo nasceu, atreveu-se o mais jovem, que orava em voz alta. Onde nasceu o nosso Salvador? Aqui, em Belém, respondeu o mensageiro celeste. E é a nós que isto se anuncia? Somos simples pastores de ovelhas. Não temos virtudes e nada somos. Aquele que é o Senhor, esclareceu o Espírito, veio a este mundo para ser pastor dos pobres de espíritos. Veio para os mais humildes, já que os mais destacados da terra deixam as portas de seus corações sejam guardadas por ardentes paixões. E com isso, tais criaturas não estão amadurecidas para receber o noticiário divino. O jovem avançou interessado. E como saber quem é ele e onde estará? O mensageiro celeste informou: procurem na estalagem de Belém uma modesta estrebaria e nos fundos dela, lá vocês o encontrarão,
deitado numa manjedoura singela, um menino envolto em panos. Ele gaguejou, o jovem, sem prosseguir. Esse menino é o Salvador, assegurou o espírito. E antes que levantassem novas indagações, materializaram-se outros espíritos que agradeciam a Deus pelo nascimento do Cristo à Terra. E para abrir as portas de esperança, demonstrando-se em missão de paz e reconforto, todos eles agradeciam a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com todos os homens. Os seres angelicais se desvaneceram. Os pastores se entreolharam, lagrimosos e espantados, deslumbrados diante dos acontecimentos da hora. Quando o mais jovem os convidou: vamos a Belém, percorramos todas as estalagens e estrebarias até encontrarmos o nosso Salvador, já que ele será luz em nossas vidas e em nosso mundo. Os pastores chegaram à estrebaria. Observados por alguns curiosos, aproximaram-se da manjedoura, encontrando-se com um menino envolto em panos. Assim como os espíritos anunciaram, murmuravam alguns deles diante de Maria e de José. E em se acercando respeitosos ainda mais, os pastores sentiram que daquela criança lhes vinham a radiação de profunda ternura, e que daqueles olhos sublimes lhes vinham as bênçãos. Sendo este o Salvador, que este berço tão estranho, começou um dos velhos a falar a Maria, por Maria sorrir compassiva. Por ser este o Senhor, esclareceu a doce mãe, cabia-lhe dar-nos um exemplo de renúncia e de humildade legítimas, e por fazer-se o alimento espiritual dos que choram e sofrem, está nesse tabuleiro singelo para convidar-nos a banquete divino das boas aventuranças. Todos sentiam-se tocados pelo amor daqueles olhos infantis. Os pastores, então, voltaram às suas tarefas, agradecendo a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido naquela estrebaria de Belém. E assim, Maria guardava em seu coração tudo o que via e ouvia, vindo daqueles corações despojados de preconceito e que por isso mesmo reconheciam no menino Jesus a presença da luz da terra. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz,
Quando assim em prece minha alma aquece aos olhos de Jesus. Quanta luz, vivendo em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.